Fala galera, chegou um momento importantíssimo, acho que você já estava esperando por esse momento. Nós vamos analisar feudalismo, Alta Idade Média, Baixa Idade Média. Eu tenho convicção que você já estava na expectativa por esse momento único de construção de conhecimento e, obviamente, de trajetória de aprendizado. Se eu estiver enganado, que você me responda, que você me diga do contrário, mas você estava contando os minutos para nós começarmos. E aí, aquele pedido do prof, ó, coraçãozinho imaginário, mas o pedido do prof é: se inscreve no canal, dá aquele like, aquela boa sugestão, por gentileza, para que a gente possa oferecer para você um conteúdo engajado, de qualidade, de excelência. Super de boa, topzera, nós na fita. Mano, mina, podemos começar? Garotada, podemos? Partiu? Então, vamos lá com o professor Carlos Davi. Nós iremos agora para a aula 3 de História Geral. Essa aula ela vai tratar da Idade Média, então vamos estudar a Alta Idade, a Baixa Idade e, obviamente, um fenômeno social, político, econômico, convencionou-se chamar de feudalismo. Vamos iniciar então? Podemos? Então, vamos juntos nessa caminhada, nessa trilha. Quando nós tratamos do feudalismo, nós estamos basicamente trabalhando o feudalismo na Europa Ocidental. E aí você irá, digamos, me dizer, Davi, por que nós não estamos estudando agora o feudalismo na China, no Japão, na Rússia? Porque nós trataremos do feudalismo enquanto modelo clássico. E o modelo clássico que chega para nós é, obviamente, o modelo francês. Então, nós estamos tratando do modelo clássico, mais especificamente o modelo francês, que vai impactar a formação da Europa, da Europa Ocidental. A formação da Europa Ocidental. Importante lembrarmos que o feudalismo ele seria a fusão de dois eixos culturais. Quais seriam esses eixos? A cultura românica, então o eixo românico, e o eixo germânico. O eixo germânico. E aí, de forma providencial, lembremos, quando nós falamos da cultura românica, a gente lembra basicamente do colonato, nós lembramos da vila, lembramos ainda da fragmentação do poder político. Da fragmentação. Eu pergunto a vocês, fundamentalmente você me dizer, mesmo que seja de forma imaginária, quando estamos estudando o feudalismo, nós estamos estudando o feudalismo japonês, chinês ou russo? Nenhum deles. Você não é bobo nem tolo, você já sacou que a gente está estudando feudalismo considerado clássico. E o modelo clássico é o modelo francês. Mas, Davi, por que o modelo francês ele é considerado clássico? Porque o pré-capitalismo ou mercantilismo, ainda como conhecido ficou, o capitalismo comercial sob a intervenção do Estado, ele tem as suas raízes na Baixa Idade Média, lá do século XI, na formação dos burgos. E essa conjuntura de Europa Centro-Ocidental ainda era uma conjuntura feudal. Então é bem importante nós ficarmos atentos. Mas não só isso. A importância de estudar o feudalismo, e mais basicamente o modelo francês, que influenciou o mundo ocidental, esse modelo que acabou sendo divulgado na formação dos cursos de ciências humanas, história, filosofia, sociologia, ele impactou o mundo ocidental, inclusive impactou a formação do Brasil. Então, interessante o motivo por que nós estamos estudando. Então, de forma básica, estudamos o feudalismo,
O feudalismo que estamos a estudar é um modelo clássico, portanto considerado clássico, é o modelo francês. E esse modelo ele é fruto da fusão de dois eixos, um eixo românico e um eixo germânico. Avançando um pouco mais, quando nós falamos do eixo germânico, nós temos, por exemplo, vamos lá, o Comitatus. Davi, por gentileza, você fala do Comitatus. O que é o Comitatus? São laços de fidelidade entre o guerreiro germânico e o seu líder militar, e o seu senhor, digamos. Além disso, além do Comitatus, a gente pode fazer menção ao benefício. Poxa, Davi, quando você fala de benefício, o benefício ele seria a razão de recompensa. Se o guerreiro ele foi fiel, o seu senhor o recompensará. Além disso, ainda na conotação germânica, nós podemos fazer alusão àquilo que convencionou se chamar de economia agropastoril. Pessoal, a gente está falando dos germânicos, então quando falamos dos germânicos, temos uma lembrança. Quem são os germânicos? Godos, visigodos, ostrogodos. Quem são os germânicos? Os francos. Então, na realidade, essa Europa centro-ocidental, após a queda do Império Romano no século V da era cristã, ela vivenciará uma formação política, econômica, social e cultural a partir da fusão de dois eixos culturais ou de dois modelos de civilização. E óbvio que você sabe quem será a liga, o amálgama, quem será o cimento dessa união. O cimento será a igreja. A igreja vai participar, e aí eu estou falando, obviamente, da igreja enquanto instituição, a igreja católica, apostólica romana, ela será o elo de unidade social. Então, eu estou falando da igreja, a igreja, que seria, portanto, o elo de unidade social. Vamos lembrar que é a Igreja Católica Apostólica Romana que promoverá a conversão dos ditos germânicos. Então, os germânicos, vou abreviar aqui, tá? Os germânicos cristianizados, os germânicos cristãos, eles não mais serão chamados de bárbaros. Agora, eles ingressam na civilização europeia, cristã, e um exemplo disso seria o então Carlos Magno. Carlos Magno, considerado, como vocês muito bem sabem, todos vocês sabem disso, ele, Carlos Magno, foi coroado pela igreja como imperador do Sacro Império Romano Germânico. De boa na lagoa, suave na nave, você está bem. Obviamente, espero que você tenha uma semana maravilhosa. Eu espero que você possa permanecer perseverante. Quero lembrá-los que todos nós temos os nossos desafios, todos nós temos as nossas situações de dúvidas, por que não dizer de angústia, somos humanos. Mas muitas vezes as situações elas acontecem para fortalecer o nosso caráter, para que a gente possa permanecer vivo na estrada em direção do nosso objetivo. Então, vou aqui apenas fazer menção de uma metáfora. No mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, tá? Esforça-te, tem de bom ânimo. Então, fato de você perseverar, fato de você ser perseverante, constante na caminhada, você alcança o objetivo. Pelo simples fato de não desistir e se preparar. De boa? Podemos então avançar. Vamos para as características gerais do feudalismo agora? Então, partiu características gerais do feudalismo. Das características gerais, é óbvio que eu estou mencionando o feudalismo na alta idade média. Vamos só lembrar que a Alta Idade Média ela é a alta
consolidação, é o momento de origem, desenvolvimento e consolidação do feudalismo. O que nós temos aqui, das características gerais, seria, portanto, um poder político descentralizado, tá? Um poder político descentralizado. Nós temos aqui uma economia rural, amonetária, tá? Amonetária. E temos uma cultura. Davi, qual seria a cultura? A cultura eclesiástica. Então, é uma cultura confessional. Uma cultura cristã, católica, obviamente, confessional. Davi, a Igreja Católica Apostólica Romana, não estou falando, obviamente, do templo, não estou falando dos fiéis, nem tampouco daquilo que poderia representar de forma metafórica ou teológica o corpo de Cristo. Eu estou falando da igreja enquanto instituição. Essa igreja, ela nasceu enquanto instituição à época do Império Romano, e a igreja, enquanto instituição, ela passou a ser um símbolo de poder, poder ideológico, cultural, mas ao mesmo tempo ela foi, digamos, a maior esfera feudal da Europa. Fica aqui essa dica importante, tá? Uma metáfora importante para nós entendermos a força, a capilaridade da igreja. Podemos continuar de boa até aqui, podemos avançar um pouco mais. Então, as características gerais estão sendo apresentadas, e aí a próxima característica envolve a sociedade feudal. Essa sociedade feudal, ela era, vamos lá, era uma sociedade estamental. Estamental ou de ordens. Davi, quando você fala sociedade estamental ou de ordens, nós temos a primeira ordem, a segunda ordem, a terceira ordem. Como é que nós podemos, digamos, caracterizar, né, essas ordens? Vamos lá, caracterizar juntos. A primeira ordem seria o clero. Então, chamar mais um pouquinho de cor, tá? Então, a primeira ordem seria, obviamente, o clero. São os oratores, aqueles que rezam. O clero, basicamente, lembrado, o baixo clero, a figura do monge, do frei, do padre, o alto clero, o bispo, o cardeal, o papa. A segunda ordem, ou segundo estamento, compreende os nobres. E aí, quando eu falo de nobres para vocês, eu estou basicamente fazendo menção reis e rainhas, príncipes e princesas, barões, duques, marqueses, e esses nobres, eles seriam senhores de terras, eles seriam senhores de títulos. Davi, qual seria o próximo grupo social? Os servos. Os servos estariam enquadrados naqueles que seriam um fundamento para o sustento social. Então, eu estou falando basicamente de camponeses, tá? Eu falo basicamente de camponeses, mas eu falo também de artesãos, tá? De artesãos. Davi, mas é verdade que existiam os vilões, aqueles que habitavam os vilarejos. E eles poderiam desenvolver trabalho campesino, artesanato, metalurgia, lapidações, cerâmica. Eles também pagavam impostos, mas eles não estavam limitados ao feudo. Então, basicamente, eles desenvolveriam atividades, eles iriam desenvolver atividades profissionais, tá? Então, eles iriam desenvolver atividades profissionais, e ao desenvolverem essas atividades profissionais, eles, você não pode esquecer disso, eles estariam, digamos, nas vilas, nos povoados, nas encruzilhadas de rotas, e eles não estariam limitados à arquitetura de um feudo específico.
Então, é como se nós estivéssemos aqui fazendo menção daqueles que constituiriam trabalhadores de diferentes funções, trabalhadores de diferentes funções. E esses trabalhadores não se limitam ao feudo. Estou falando aqui, supostamente, de trabalhadores livres. Tá de boa, pessoal, até aqui? Estou me fazendo entender? Então, só mostrando aqui para vocês mais uma vez, tá? A sociedade em questão, ela é uma sociedade feudal, tá? Então, estou falando da sociedade feudal, onde temos o clero, os nobres e os servos. E aí nós vimos que cada estamento ou ordem, tá? Cada estamento ou ordem, ele apresenta uma relação funcional, que nós não esquecemos dessa relação funcional. Só que nós percebemos que cada estamento ou ordem, a mobilidade é mínima, praticamente inexistente, mas há mobilidade. Contudo, Davi, qual seria a diferença de, vamos lá, uma sociedade estamental, ou de ordens para uma sociedade de castas? No estamento, a mobilidade é mínima, praticamente inexistente, tá? Então, no estamento, a mobilidade é mínima, praticamente inexistente. Nas castas, não há mobilidade alguma. Exemplo, as castas egípcias na antiguidade, as castas indianas. Davi, então, sociedade estamental, mobilidade mínima, praticamente inexistente, mas pode existir algum tipo de mobilidade, claro que sim. Já nas castas, não há mobilidade alguma. Davi, por gentileza, qual a diferença entre o servo? O servo, ele é diferente do escravo. Na perspectiva medieval, qual a diferença? O servo, ele é um trabalhador preso à terra. Tá? Não posso dizer que ele é um livre, tem uma liberdade ampla, mas ele é um trabalhador preso à terra e ele vivencia uma experiência ligada à subsistencialidade. Então, ele é um trabalhador que vislumbra a subsistencialidade, a subsistência. O escravo, muito duro falar, mas assim mencionarei para convosco, tá? Quando a gente fala do escravo, nós estamos fazendo menção, fazemos menção a um ser humano, posto na condição, na condição de, na condição de objeto. Então, um ser humano posto na condição de objeto. Um ser humano posto na condição de, gente, coisa, mercadoria. Então, ele pode ser vendido, transferido, herdado, trocado. O servo, o homem que desfruta de ampla liberdade, ele está preso à terra por uma condição de subsistencialidade. Esse é o servo. O escravo, basicamente, ele nasceu escravo, ele é um prisioneiro de guerra, ele é um endividado. E ele entra no direito das coisas e no direito dos objetos. Essa seria, portanto, a equação que nós poderíamos expressar. Tá de boa até esse momento, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos continuar? Tranquilo mesmo? Podemos avançar mais um pouquinho? Então, avançando mais um pouquinho, eu quero lhe mostrar um outro fato agora, também de grande relevância, tá? Vamos lá. Davi, qual o fato de grande relevância que você almeja nos mostrar? Vamos lá, para o próximo fato. A sociedade feudal, ela está diretamente atrelada a uma rede de direitos e deveres. E essa rede de direitos e deveres, ela também se desenvolve entre nobres.
onde um nobre faria a figura do suzerano e o outro nobre faria a figura do vassalo. Davi, quem é um suzerano? É um nobre empoderado, proprietário, tá? Ele é um proprietário de terras. E ele vai conceder a um outro nobre direitos. Ele vai conceder a um outro nobre títulos. Títulos. E esse outro nobre, digamos, do rei para um barão, ou do rei para um duque, esse outro nobre de menor hierarquia, de menor poder, ele seria visto como um vassalo. Então, na realidade, o mundo feudal, ele é permeado, ele é orientado nas relações de suzerania e vassalagem, que seriam relações horizontais entre nobres. Então, quando eu falo, por exemplo, para convosco das famosas relações na sociedade feudal, eu lembro que nós estamos mencionando uma rede de direitos e deveres entre nobres, onde um nobre empoderado, considerado superior, seria o suzerano, e o nobre recebedor de direitos e títulos é o vassalo. Lembremos que o vassalo, ele, sim, ele é um nobre, e ele não deixa de ser, obviamente, também um proprietário de terras, mas em uma condição menor, de menor expressão. Davi, qual era o papel do vassalo? Ele deveria comparecer às guerras de seu suzerano, comparecer em tribunal para apoiá-lo. Ele deveria dar hospedagem, guarita, caso o suzerano estivesse em viagem. Caso ocorresse um problema familiar com o suzerano, o vassalo deveria apoiá-lo. Então, existia uma relação de direitos e deveres, inclusive orientada por uma cerimônia, e essa cerimônia ela era a investidura e a homenagem. Bom, como é que funcionava a homenagem? O vassalo, ele jurava fidelidade para com o suzerano. Na investidura, o suzerano vai entregar terras, títulos e privilégios. De boa, pessoal? De boa na lagoa, suave na nave. Eu estou fazendo uma leitura agora de pensamento, leitura de pensamento, e eu sei que você tem uma dúvida. E ao saber que você tem uma dúvida, eu irei logo respondê-la. E a dúvida é: Davi, por gentileza, quem é o servo? É o suzerano ou é o vassalo? Nenhum dos dois. O servo é o camponês, é o artesão. O servo está na base dessa sociedade estamental feudal, onde o modelo clássico que estamos a estudar é o francês. As relações de suzerania e vassalagem são relações de direitos e deveres entre nobres, que seriam senhores de terras e títulos. Então, passa a existir uma relação de direitos e deveres, de aliança para garantia do fortalecimento de ambos. De boa até aqui? Tudo bem até esse momento? Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos avançar um pouco mais? É possível? Vamos avançar? Vamos lá, então. Bom, a respeito das obrigações civis, o que é que logo nós iremos perceber, né, sobre as obrigações civis? A obrigação dos servos. E o que é que esses servos farão? Estou falando do camponês, do artesão. O primeiro momento de obrigação diz respeito à cové. A cové. Davi, o que é a cové? É o trabalho gratuito que o servo deveria exercer. Então, covéia, trabalho gratuito. Esse trabalho geralmente aconteceria por 3 dias na semana, na reserva senhorial. Talha. A talha seria a entrega de parte da produção. Parte da produção. O servo entrega para o senhor feudal. Curiosidade. As obrigações civis, elas não são entre nobres, elas estão acontecendo entre o nobre senhor feudal e, obviamente, o servo. O servo. Isso é importante ficar aclarado para nós. Então, covéia, talha, qual o próximo momento? Banalidades.
Davi, quando você fala de banalidades, você está falando de o aluguel dos instrumentos do feudo. Houver a talha banalidade, posso citar o tostão. O tostão de Pedro, que seria o pago do dízimo para a autoridade eclesiástica. Então, diz respeito ao dízimo. Eu apresentei para vocês 4 obrigações civis clássicas. Tem uma outra, Davi, que pode ser um destaque para nós? Sim, claro que tem. Mas qual seria essa? Todas as obrigações, elas eram um tanto expoliativas, tá? Elas eram um tanto desumanas, mas essa próxima obrigação, para não dizer nada diferente, ela era absurdamente tosca. Mas qual não seria, né, tosca? Qual seria ela? Eu vou falar da mão morta. Como é que funcionava a mão morta? O servo pagava um imposto para transmitir a herança para os seus familiares servos. Então ele pagava em vida para que no momento em que ele viesse a morrer, ele pudesse transmitir a herança, e a herança era o trabalho e a possibilidade de se manter naquela reserva servil, aquela particularidade constituinte do feudo. Então, o que era a mão morta? Era um imposto que o servo pagava em vida para que no momento que ele viesse morrer, obviamente, o direito de trabalho na terra fosse transferido. Davi, por gentileza, então o servo tinha direito a quê? Respirar, a água, o alimento que lhe sobrava. Então, basicamente, esse era o direito que o servo teria. Davi, que modelo bruto. Cara, assim, desculpa, eu não quero, obviamente, né, tirar o seu mundo, eu não quero, por favor, lhe chocar, mas essas relações servis, muito embora desumanas, injustas, na atualidade do século XXI se percebe em vários países dos mais diferentes continentes práticas até piores, de um nível de expoliação, de exploração muitas vezes pior. Só você lembrar, por exemplo, dos Dalits, aqueles que são considerados na Índia inexpressivos, inferiores, subalternos, responsáveis por atividades completamente desumanas, sem ter remuneração. Então, ou as práticas análogas à escravidão que ainda acontecem no Brasil, nas mais diferentes regiões. Tá? Davi, qual seria a última obrigação para ficar no nosso radar? A última obrigação que eu iria colocar para convosco seria, digamos, eu falei da covéia, talha, banalidades, tostão de Pedro, mão morta. A última obrigação diz respeito a formar reais. A formar reais. Davi, quando você fala de formar reais, era o imposto pago para que o casamento ele pudesse acontecer. Então, era o imposto do casamento. Quando eu digo formar reais para convosco, eu estou dizendo que se pagava até para casar, só que havia um quê de ridículo. Muitas vezes, o senhor feudal, que recebia esse imposto para que o servo pudesse casar, que iria receber não em trabalho ou mercadorias ou moedas, que iria receber como da primeira noite que a noiva teria. Então, muitas vezes, chegavam até a acontecer uma gravidez que não seria do respectivo marido, esposo, e sim do próprio senhor feudal. Essa é a natureza dos fatos que ocorreram na Idade Média. E aí, muito fortemente, a gente está mencionando do século V ao século XV, da alta, baixa Idade Média, esse mundo feudal. Nosso olhar é basicamente para a Europa centro-ocidental. Pessoal de boa, tranquilo. Espero que eu esteja me fazendo entender. Eu espero que você esteja junto comigo, acompanhando. Você vê que eu tenho uma preocupação com o seu aprendizado. E essa coisa de eu ir passo a passo, mostrando para vocês as estruturas de conteúdo e esquematizando a aula. Nós podemos ir para o próximo momento. Acredito que tem coisas muito interessantes ainda para que venhamos a falar, obviamente, revisar.
Espero que você esteja tendo um dia interessante, incrível. Esse é o meu desejo para você, para a sua família. Permanece firme nos seus projetos. Citar, obviamente, segue lá no Instagram, né? Prof. Carlos Davi, um D no final. A gente está procurando entregar, sim, uma educação democrática, inclusiva, por excelência, de muita qualidade. Mas você é o nosso melhor termômetro, você é aquela pessoa que pode qualificar. Então se inscreve no canal, dá o like, dá as tuas sugestões para que a gente possa avançar. De boa? Vamos nessa então? Podemos avançar? Olha só, nosso próximo momento agora, virada de chave, a gente entra agora na análise da Baixa Idade Média. E aí, analisar a Baixa Idade Média, nós vamos começar com uma divisão, né? A gente, vamos só lembrar, quando falamos de Baixa Idade Média, existem dois momentos na Baixa Idade Média. Poxa, Davi, quais seriam esses dois momentos? Bom, eu falaria, primeiro momento, quando eu faço menção, citação, nós tratamos da minuto só. Agora vai. Nós falamos dos séculos de expansão. Esse seria o primeiro momento. O segundo momento, séculos de retração. Na expansão, a periodização é do século XI ao XIII, na retração, do século XIV ao XV. De boa até aqui, tranquilo. Então, só uma primeira periodização para você sentir o clima, tá? A gente continua analisando, obviamente, você já sabe disso. Nós estamos na Europa Ocidental. Nem preciso perguntar, né? Tudo bem? De boa? Tranquilo? Parece até um tique nervoso, mas é forma de dialogar com você, de dizer que você é importante para mim, que eu estou ligado no seu aprendizado, que nós podemos juntos muito mais. Então a gente vai fortalecendo o aprendizado. E aí eu vou te falar também, a gente vai desfazer uma série de preconceitos sobre esse período que convencionou se chamar de Idade Média, tá? Então vamos lá? Tranquilo? Vamos em frente então. E aí, pessoal, eu falo agora um pouquinho para vocês sobre os séculos de expansão. Eu começo mencionando um período de paz, queria lembrá-los que esse período de paz, conhecido como a trégua de Deus, acabou sendo uma aliança entre os senhores feudais, e posteriormente a paz de Deus, a pregação do evangelho, haveria aqui uma explosão demográfica, tá? E aí essa explosão demográfica ela é geradora de mão de obra, que combinada a novas tecnologias sobre influência árabe, e essas tecnologias eu poderia falar do arado, eu poderia falar do moinho, eu poderia fazer menção do peitoral, que era uma estrutura de esponja posta no lombo dos animais para receber as ferragens das carroças. Essas novas tecnologias, elas possibilitariam aquilo que nós entendemos de aumento da produtividade. Então, o aumento da produção. Só que você é inteligente e experiente, já deve saber que no feudalismo a economia ela é basicamente rural, subsistencial e monetária. O que é monetária? Basicamente não se utiliza moedas. E essa economia no mundo feudal, essa economia robusta, ela deveria possibilitar uma produção direcionada para atender a necessidade de sobrevivência no interior do feudo. Só que, em meio ao período de paz e às novas tecnologias, em meio à geração de excedentes, em meio a esse cenário, ocorrerá aquilo que nós chamaremos de renascimento agrícola. E o renascimento agrícola ele vai possibilitar um desenvolvimento, um desenvolvimento, um instantinho só, um desenvolvimento
Mano. Mano o quê, Davi? Um desenvolvimento manufatureiro. Em outras palavras, o mundo conhecerá aqui a origem do mercantilismo. A origem do mercantilismo. Eu pergunto a vocês, pessoal, o que é que se faz? Tenho que mostrar para vocês, tá? Desculpa, vacilei total, né? Não mostrei a tela. Vamos lá, mostrando a tela agora. Nós estamos tratando, obviamente, dos séculos de expansão. Aí eu faço menção a um período de paz, onde haverá explosão demográfica, as novas tecnologias árabes como o arado estimulam o aumento da produção, essa mão de obra gerará, conectada com tecnologias, o aumento da produção agrícola, a geração de excedentes. Lembremos que no feudalismo, a produção ela era basicamente subsistencial, coletiva e subsistencial. Aquilo que supostamente sobrava iria para os celeiros como uma espécie de salvaguarda em meio a intempéries que pudesse vir a acontecer, e aconteciam. Mas nesse momento específico do século XI, nós estamos falando de uma alta produção que vai além da necessidade de salvaguarda para intempéries, para crises ambientais. E essa elevada produção, o que é que se faz com os excedentes? Cara, toca fogo, não. O que é que se faz com excedente? Joga no penhasco. Tá louco? O que é que se faz com excedentes? Joga no rio. Jamais. O que é que fazemos com os excedentes? Os excedentes, eles devem ser o quê? Manufaturados. É isso que fazemos com os excedentes. Os excedentes eles devem ser manufaturados, ou seja, transformados. As uvas em vinho, a cevada em cerveja. Nós vamos falar do pêssego nas famosas compotas. Então, o excedente ele será manufaturado, que é a pré-indústria, digamos assim. Então, dentro desse universo de transformações econômicas que está acontecendo na Baixa Idade Média, nós temos a origem do mercantilismo, que é o famoso pré-capitalismo sob a intervenção do Estado. Nessa ocasião específica e de maneira didática, nós temos a origem também, vou chamar aqui, ó, o nascimento. O nascimento de uma classe social que estará nas cidades amuralhadas. Essas cidades amuralhadas são chamadas de burgos, então o nascimento da burguesia. Burguesia. Vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar, por favor, com outra letrinha, só para facilitar a observação de vocês. Então nós teremos aqui o nascimento da burguesia. Tá? Uma classe de mercadores, de intercambistas. E essa burguesia, ela vai desenvolver rotas comerciais. Rotas comerciais. E dessas rotas comerciais, eu posso citar a rota do mar Mediterrâneo, eu posso citar a rota do mar do Norte, eu posso citar as famosas feiras. Poxa, Davi, você fala de feiras? Que tipo de feira? Champagne, Toulouse, Provence. Então, nós estamos observando um movimento que dá sinais claros de origem do capitalismo. Davi, então, você está a dizer que vocês já mataram a charada. Foi leitura de pensamento, leitura de telepatia total. Eu estou falando que a origem do capitalismo, o pré-capitalismo, ou nascente capitalismo, como você queira denominar, está na Baixa Idade Média, nos séculos de expansão, no interior do feudalismo. Então, o feudalismo ele alcança o seu ápice e vai para a sua fase de desagregação, a partir do renascimento agrícola que impulsiona a renascença urbana. Então, a relação é essa. De boa, pessoal? Tranquilo até aqui? Davi, faz um review. Poxa, só se for agora. Demorou, hein? Partiu. Então, como eu disse para vocês, de maneira bem óbvia, nós temos a renascença comercial. Temos, além da renascença comercial, o aparecimento da própria burguesia em sinergia, a origem do pré-capitalismo, as feiras de Flandres, Champagne, as rotas do Mar do Norte,
a rota do mar Mediterrâneo. Então, diante desse cenário, que nós chamamos de séculos de expansão, nós observaremos também um outro desenho. Qual é o outro desenho? Uma forte tendência. Uma tendência de centralização política. E essa tendência de centralização política seria a gênese dos estados nacionais. Eu, sinceramente, pergunto a vocês: está de boa até aqui? Está tranquilo? Então, o que é que nós estamos constatando? Que o feudalismo ele tem a sua origem lá no século V da era cristã, ele se consolida até o século X, do século X para o XI ele avança, nós temos o ápice do feudalismo até o século XIII, e aí a partir desse momento, com a renascença agrícola, comercial e urbana, o aparecimento da burguesia, teríamos a gênese do capitalismo comercial, e aí dentro dessa mesma conjuntura, a formação dos estados nacionais. Davi, que século, basicamente, nesse contexto do século XI ao XIII. Só que os estados nacionais, pessoal, eles irão colapsar. E eles irão colapsar em que momento? Em meio a um ambiente de depressão que a Europa experimentará. Então, peste negra, guerra de 100 anos, revoltas camponesas, os grandes prejuízos causados pelas cruzadas, para, obviamente, os nobres europeus. E aí, os estados nacionais, vivenciando esse período de declínio, de depressão, eles retomariam a sua condição de centralização, de desenvolvimento no final da Baixa Idade Média, lá pelo século XV, apontando como uma solução para a grave crise e se reestruturando para as grandes navegações. Partiu, de boa, podemos continuar, podemos avançar, honra minha. Não esquece, por favor, olha ali o coraçãozinho mais uma vez do prof, dá aquela força, se inscreve no canal, indica a família, chama a galera para fortalecer. É óbvio que nós teremos temas dos mais diversos, teremos muita coisa boa aí pela frente, e eu creio que a gente vai se engajando com um conteúdo de qualidade, que gera discernimento de mundo, fortalece a sua interpretação para textos, mas ao mesmo tempo te dar boas oportunidades competitivas para você fazer provas e concursos públicos. Está de boa? Tranquilo? Vamos juntos, então. Chegamos às cruzadas. O que eram as cruzadas? As cruzadas eram expedições, né? Nós estamos falando aí expedições de caráter, expedições de caráter militar. Militar, sim, havia um belicismo, uma condição de guerra, expedições de caráter militar, mas não só militar. Havia uma expressão religiosa, caráter religioso, religioso. E, além disso, econômico. Econômico, caráter econômico. Davi, quem foram os financiadores das cruzadas? Eu posso falar da igreja, que almejava libertar os locais sagrados do cristianismo, ela pretendia reunificar a cristandade, entende-se a união de católicos com os ortodoxos bizantinos, mas além da igreja, os nobres. Os nobres, eles queriam, nas cruzadas, dar aplicabilidade à sua cultura guerreira, à sua cultura de guerra. Era bem isso que eles estavam a requerer com as cruzadas, tá? Mas, além dos nobres e da igreja, uma terceira força. Essa terceira força seria, digamos, a burguesia. A burguesia. A burguesia financia as cruzadas com a intencionalidade de abertura de novas rotas, de conexões entre o Ocidente e o Oriente. Algo em torno de 8, 9 cruzadas. As cruzadas praticaram genocídios. Lembremos que essa cristandade, enfaticamente católica, ela está empoderada para combater os ditos infiéis, aqueles adeptos da feitiçaria, da idolatria, do paganismo, e desses infiéis a expressão estaria nos ditos muçulmanos. Então, muitos genocídios foram
implementados. Daí o fato de nós mencionarmos a guerra justa. A guerra justa, ela envolvia o escravismo dos ditos infiéis, tá? Ou ainda o extermínio de populações consideradas incrédulas, feiticeiras, rivais, inimigas, notadamente a figura aí do árabe, do mouro, islamizados. O escravismo, o extermínio de populações, tá? Muita violência praticada. Davi, os objetivos das cruzadas. Eu já fiz menção para vocês, eu vou apenas reafirmar, reiterar. Dos objetivos, nós podemos citar, por exemplo, a reunificação. A reunificação da cristandade. Cristandade. Nós temos, por exemplo, aí a Igreja Católica enquanto instituição requerendo a reunificação entre católicos e ortodoxos, para isso o desejo de anexar Bizâncio. Davi, eles conseguiram? Fracassaram. Eles não conseguem, tá? Fica esperto ante a isso. Davi, qual seria o outro objetivo? Eu disse reunificação da cristandade. O outro objetivo que nós poderíamos mencionar estaria, obviamente, no interesse de nobres, pela conquista de terras e riquezas de natureza diversa, a conquista de terras, riquezas, relíquias, enfim, e o interesse burguês da abertura de novas rotas, As cruzadas começam na cidade de Tomar, na Península Ibérica. Há uma forte ligação com a ordem dos Cavaleiros Templários, aqueles que faziam a salvaguarda do templo. Essa ordem, ela era conhecida como aqueles iluminados que deveriam manifestar a razão da fé cristã e se contrapor às trevas dos ditos infiéis. É óbvio que essa é uma visão completamente etnocêntrica, é uma visão preconceituosa, racista. Contudo, claros registros de que as cruzadas praticaram essas deformidades que, para aquele tempo, seriam considerados completamente naturais, tá? Completamente naturais para os ditos europeus. O próximo momento desse encontro envolve os séculos de retração. Então, basicamente, o que nós estaríamos agora tratando envolve a depressão. Então, estou falando da depressão europeia. Então, a depressão europeia. Nesses termos, eu posso mencionar a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, o que está em disputa a região de Flandres. Na Guerra dos 100 Anos, um destaque para uma figura nacionalista, a então Joana Angélica, uma francesa, profetisa, que estimulava o exército francês na luta contra os ingleses, na disputa pela rica região de Flandres, que em parte corresponde ao norte da França, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. E ela, Joana Angélica, também conhecida como Joana d'Arc, ela foi um símbolo do nacionalismo, impulsionou tropas, estimulou o patriotismo e fez os franceses avançarem contra os ingleses. Posteriormente, o próprio rei Carlos, covarde, patife, de um mau caratismo, enfim, inconteste, um mau caráter, o verdadeiro mala. Ele entrega para os ingleses Joana Angélica, Joana d'Arc, em nome de uma trégua. Tá? Posteriormente, isso foi aguçando o sentimento nacionalista francês, que irá vencer a Inglaterra, promovendo o desfecho da Guerra dos 100 Anos. Esse é um período, como eu disse para vocês, de retração, de depressão. Vamos observar a famosa peste negra, também conhecida como bubônica, que levou à fatalidade aproximadamente um terço da população da Europa em mortandade. Um terço da população levada
levada a óbito. Eu queria só lembrá-los, pessoal, que essa população, né, a peste negra em si, que levou a essa mortandade, ela tinha algumas causas. Ela era transmitida pela pulga dos ratos, mas o ponto decisivo estava na ausência de medicina preventiva, tá? Além da ausência de medicina preventiva, a carência, a carência de métodos sanitários. Deixa eu dizer para vocês, então a peste ela era acarretada pela pulga dos ratos, o ingresso estava sul da Itália, sul da França, inexistia um padrão de controle portuário, como eu já fiz menção para convosco, e aí os árabes, que até então tratados como infiéis, eles acabaram sendo abraçados pela própria burguesia, pelo talento que eles tinham para a metalurgia, ao mesmo tempo para a construção de embarcações, para técnicas medicinais e farmacêuticas, pelo fato dos árabes serem grandes tradutores. E aí os árabes ensinam a essa população na Europa centro-ocidental a utilização de uma série de mecanismos para a promoção de práticas e técnicas sanitárias, de higienização. Então, em meio às técnicas árabes ensinadas, a peste vai sendo vencida, vai sendo debelada, mas ela impactou a população europeia e um terço da população da Europa veio realmente a óbito. As revoltas camponesas, que nós poderíamos fazer menção, eu posso citar o fato de camponeses na Inglaterra ou mesmo na França, seja a revolta dos ditos João Ninguém, ou na França os Jacqueries, a figura de Wat Tyler, enfim, as revoltas camponesas muito fortemente ligadas à resistência, à miséria social provocada pelas pestes e mortandades, mas ao mesmo tempo à resistência aos impostos feudais. Então você percebe que o sistema feudal estava vivenciando uma desagregação. E em meio a esse universo de desagregação, imaginem, por exemplo, Guerra dos 100 Anos, Peste Negra, revoltas camponesas, imagine o caos gerado, mesmo a França vencendo a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos, a França não conseguiu se livrar do impacto absurdo que a peste o causou. A peste a causou, né? Melhor dizendo. Então, essa Europa que vive uma mortandade, essa Europa economicamente impactada, essa Europa desgraçada, mergulha no contaminar de aquífero, solo, na falta de mão de obra, na destruição inteira de lavouras, a grande fome. Essa grande fome, ela gera, obviamente, uma insegurança alimentar. Como sair desse cenário de caos, né? O que se fazer para sair do caos? O objetivo estaria no fortalecimento dos estados nacionais, fortalecimento dos estados, tá? Fortalecimento dos estados nacionais. E em meio a esse fortalecimento dos estados nacionais, a implementação de uma campanha que buscaria matéria-prima animal, mineral e vegetal para minimizar a depressão europeia, e essa estratégia diz respeito vamos lá, navegações. De boa? Então, na realidade, nós tivemos um olhar global sobre a Idade Média, sobre aquilo que a Idade Média poderia apresentar de grande impacto.
A Idade Média, que vai do século V ao XV, que vai da origem, desenvolvimento e consolidação do feudalismo para o ápice no século XI ao XIII, nesse ápice o pré-capitalismo, o mercantilismo, e aí a Grande Depressão dos séculos XIV e XV, com peste negra, Guerra de 100 anos, revoltas camponesas, grande fome, e a saída para esse universo de bizarrices estaria na retomada dos estados nacionais, a centralização, reunindo recursos tributários para impulsionar as grandes navegações como solução, como uma solução para se encontrar matéria-prima. Fechamos um ciclo de grande importância agora. Tenho que dizer para vocês da honra que é poder acompanhá-los nessa trajetória e dizer que podemos sim construir uma educação de qualidade, de excelência para o Brasil. E você é, digamos, o nosso melhor qualificador. Vai lá, dá um like, entrega a tua sugestão e eu espero em breve retornar te ver nessa trajetória acadêmica que nós estamos desenvolvendo. Um beijo no coração, a gente se vê, até a próxima.